Graça e paz, queridos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por nós podermos chegar na Tua casa, temos um momento de comunhão com os nossos irmãos, nós também podemos Te louvar, podemos Te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E agora, Pai, que nós vamos abrir a Tua palavra, que o nome do Senhor Jesus, que os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nesta manhã. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, ministrando sobre todos nós. E que possamos sair cheios, Pai, da Tua palavra e do Teu Espírito. No nome do Senhor Jesus, amém. Os queridos podem se sentar. Recentemente eu estava lendo um livro do Tim Keller e ele contou uma história. E a história era mais ou menos assim. Imagina que você está num ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar, e aí de repente chega uma pessoa que você nunca viu, e essa pessoa chega para de frente para você e fala assim: o nome do pato selvagem é Stroinicus. E sai. E aí você fica assim: o nome do pato selvagem comum é Histrionicus. Aí você fala: por que esse cara está falando isso para mim? Eu nunca vi esse cara na vida, eu estou aqui no ponto de ônibus esperando, que negócio é esse? Aí a primeira impressão que você tem é assim: essa pessoa pode ter algum problema de cabeça, né? Então, por ela ter algum problema de cabeça, ela, sei lá, ela tá ou fumou uma droga aí, essa pessoa tá doidão. Então, como esse cara tá doidão, por isso que ele tá falando umas coisas sem sentido nenhum. Mas pode ser que esse rapaz confundiu você com uma pessoa que no dia anterior estava dentro de uma biblioteca e falou assim: você sabe qual que é o nome em latim do pato selvagem? E aí essa pessoa ficou com isso na cabeça e foi lá na biblioteca e descobriu. E aí quando ele passa no ponto de ônibus, olha para você e fala assim: ah, esse é aquela pessoa de ontem, então eu vou responder, agora eu tenho a resposta. E aí ele pega e dá a resposta para você. Mas ele está confundindo você com uma pessoa que ele viu ontem na biblioteca. Mas também pode ser que essa pessoa seja um espião secreto de um outro país, que ele está naquela região e ele está falando um código. E aí a outra pessoa que sabe que alguém vai passar naquela região do ponto de ônibus, e quando disser aquele código, fala assim: opa, é essa pessoa que eu vou me encontrar, e ninguém está entendendo o que está acontecendo, mas as pessoas que estão envolvidas sabem o que está acontecendo ali. E aí você pode pensar assim: nossa, né? Tipo, será que pode ser, todas essas questões são válidas? Bom, a primeira das impressões, ela é engraçada, ela é cômica, você achou que o cara era doidão. A segunda, ela já é mais assim, diferente, você fala assim: nossa, é mais intelectual, faz mais sentido, isso pode acontecer. Mas a terceira é um suspense. Nossa, será que é mesmo um espião que está nessa região e eu não estou sabendo, tal? Qualquer uma dessas opções podem ser válidas. E a gente poderia ficar aqui pensando em outras possibilidades do porquê a pessoa chegou para você naquele ponto de ônibus e disse aquilo. Mas a questão, queridos, é que você só vai conseguir saber o real sentido do porquê ele disse aquilo para você se você conhecer a história toda. Quando você conhece a história inteira, então aí você fala assim: agora fez sentido ele chegar para mim e dizer o porquê que o pato selvagem em latim chama isso. Mas enquanto você não souber a história toda, você vai ficar com aquilo na cabeça, do porquê que ele fez aquilo. E aí quando eu estava lendo essa história, eu fiquei pensando, isso já faz um tempo, e eu fiquei pensando, eu falei assim: que coisa, né? E você sabe, queridos, que muitas vezes as pessoas chegam para a gente e elas falam assim: por que o mundo está do jeito que está? Por que as coisas estão do jeito que estão? Por que tem tanta injustiça? Por que tem tanto problema? Por que tem tanta fome, tem tanta guerra? Agora tem mais uma, né? Que está aí, mais uma guerra aí que está acontecendo.
por que tem tudo isso? E às vezes a gente não consegue responder. E sabe por que a gente não consegue responder? Porque a gente está pegando o bonde andando, a gente está pegando o caminho já, o carro andando já. E aí então a gente não consegue entender o porquê que as coisas estão assim, porque a gente começou a existir por agora. Uns há 40, outros há 50, outros há 60 anos, outros há 15 anos. Mas a história, queridos, começou lá atrás. E a gente começou no meio dela. E às vezes a gente se pega pensando, por que as coisas estão assim? Para que a gente possa entender o porquê que as coisas estão assim, nós precisamos conhecer a história inteira. E aí quando nós conhecemos a história inteira, você fala assim, agora as coisas começam a fazer sentido, que não faziam sentido antes. Assim como esse rapaz no ponto de ônibus. Então hoje nós vamos dar uma passada pela Bíblia, em algumas partes, para que a gente possa entender qual é a história, como nós estamos nessa história, e é para ver se essas coisas começam a fazer mais sentido para nós. Amém? Então olha só, eu convido os queridos a abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis, no capítulo 3. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu quero dar uma contextualizada do que está acontecendo aqui, porque nós vamos ler apenas alguns versos, mas vale a pena nós entendermos o porquê que aconteceu isso. Então o que está acontecendo é, Adão e Eva estão vivendo no paraíso. E queridos, o paraíso deles era o paraíso de verdade. Às vezes a gente pensa assim, eu fui no Havaí, eu fui para Bali, né? Eu fui para Bora Bora, eu fui para Fernando de Noronha, nossa, é um paraíso. Não, isso daí não é o paraíso de verdade mesmo, era o paraíso que Adão e Eva viviam. E eles estavam lá felizes e maravilhosos. E o tempo se passou. E a Bíblia diz que Deus descia todas as tardes para bater um papo com Adão e com Eva. Já parou para pensar como é que devia ser isso? Devia ser fantástico, né? Imagina só. Eles durante o dia, então funciona assim, lá em casa, eu e a minha irmã, nós saímos de manhã e voltamos à tardezinha. E aí quando a gente volta à tarde, na hora que a gente vai jantar, a gente vai contar. Eles falam assim, e aí, como é que foi o dia de vocês? Eu já vou dizendo que eu tenho uns 5 minutos, e a minha irmã tem 1h30 para poder contar como é que foi o dia dela. Mas tirando a brincadeira de lado, eles querem saber como é que foi o nosso dia. Porque eu trabalho num lugar, ela trabalha em outro. Eles ficam em casa e o meu pai sai para fazer algumas coisas. E aí eles falam assim, e aí filho, como é que foi o seu dia do trabalho? E aí eu vou contar como é que é. E eles falam assim, e aí Daisy, como é que foi o seu dia do trabalho? E a Daisy vai contar como é que foi o dia dela. Então, Deus descia às tardes e falava assim, e aí Adão, como é que foi o seu dia? E aí Adão falava assim, Senhor, sabe o que é? Eu nadei um pouco no rio, aí depois eu fui tal coisa, aí eu vi um bicho que eu não tinha visto antes, dei um nome para ele. Como é que chama? Esse bicho chama elefante. E Deus, tem cara de elefante mesmo esse daqui. E depois eu vi um pássaro diferente, dei o nome para ele de águia. Por quê? Porque ele voa mais alto. Deus, eu acho que águia foi o nome. E é assim, era um bate-papo. E Deus conversava todas as tardes com Adão e com Eva. E isso era fantástico. Só que, quando eu e você éramos pequenos, os nossos pais falaram assim, olha, é assim que coloca a comida no prato. Isso aqui chama garfo, e isso aqui chama faca. Não, na época era colher, porque a gente era pequeno. Já faz tempo, eu já tinha até esquecido. Isso aqui é uma colher, e é assim, você pega aqui e põe na boca, e você primeiro abre a boca para depois levar a colher, porque senão vai cair na roupa. E aí a gente tenta fazer uma vez e cai errado, até que a gente consegue, aí a gente fica feliz. Aí a gente começa, e assim vai, o pai fala assim, e é assim que senta. Tem que sentar e ficar desse jeito, não pode sentar assim, não pode deitar de qualquer jeito. E os pais vão ensinando a gente como que é viver. A gente está indo na casa do fulano de tal, lá você tem que se comportar, não pode ficar correndo para cima e para baixo. E aí o menino chega lá e ele está lá, e o pai e a mãe estão ensinando o filho e a filha como que ele tem que estar preparando para a vida, está preparando para
para o dia a dia, para que ele possa ir crescendo civilizado, né, da forma como nós conhecemos e que a gente espera. Pois é, quem fez isso com Adão? E quem fez isso com Eva? Será que Adão sabia fazer fogo? Ou será que Deus falou assim, olha, eu vou falar para você como é que faz fogo. E aí Deus foi lá, e ele, nossa, que bacana, né, Senhor? E aí, ó, eu vou falar, isso aqui é de comer. Isso aqui já não é de comer, eu só achei bonito só. Então por isso que eu coloquei essa flor. Mas essa flor não come. Agora, isso aqui é abacaxi, isso aqui é bom para comer. E Deus ia conversando com Adão. E Adão foi aprendendo do próprio Deus como que ele tinha que se viver. Assim como nós aprendemos com os nossos pais ou com quem nos criou, quer seja nossos avós ou tios ou alguém de fora que criou a gente, né, que nos educou como é que era. Pois então Adão e Eva, vocês concordam comigo que Adão e Eva estavam nesse patamar e Deus estava nesse daqui? Porque Deus ensinava eles como que eles tinham que viver. Era assim que funcionava. E Adão e Eva sabiam disso. E o tempo foi passando, e as coisas estavam muito bem. No entanto, chegou um dia em que alguém chega com uma conversa diferente. E agora sim, uma vez contextualizado essa situação, vamos ler o texto de Gênesis 3, começando a partir do verso 1, que diz assim: Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ela joga uma conversa que está errada. E a mulher fala assim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele. Aqui ela já deu uma aumentada, porque Deus só falou que não podia comer, né? Mas ela deu uma aumentada na situação aqui, para que não venham a morrer. E Deus falou isso mesmo, que se eles comessem daquela árvore, eles iriam morrer. Mas aí a serpente fala assim, é certo que vocês não morrerão. E aí já, imagina só, até então, eles só ouviam a voz de quem? De Deus. Eles só conheciam a voz de quem? De Deus. Então só existe, quem é que falava naquele lugar? Adão, Eva e Deus. Os outros bichos não falavam. E aí vem uma outra voz e fala assim, não, aquilo que Deus falou não é bem isso aí não. É diferente o negócio. E aí a mulher podia falar assim, lógico que não, você acha que eu vou acreditar em você? Deus vem aqui todas as tardes conversar comigo, e é lógico que ele está certo e você está errado, eu nem sei quem você é. Podia ser assim. Mas ela fala assim, conte-me mais dessa que você está me falando, conte-me mais. E aí olha só, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão. Opa! Ela fala assim, como é que é? Então quer dizer que eu vou ser como Deus? Eu não vou precisar mais dele? Ele não vai precisar ficar mais lá em cima e eu aqui embaixo? Eu vou poder estar igual, de igual para igual, e ele não vai ditar mais as regras? E ele não vai mais falar para mim como que eu tenho que me comportar, porque agora eu vou ser igual a ele? É esse o lance? É isso que a serpente está falando para a mulher. E aí ela fala assim, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que era boa para se comer, agradável aos olhos, mas olha só, e árvore desejável para dar entendimento. Então, não é que eles estavam assim, do tipo, que gosto será? Eles deviam passar na frente dessa árvore e falar assim, que gosto será que tem? Será que é azedinho? Será que é doce? Será que é meio amargo no final? Será como é que deve ser? Não era isso que ela estava pensando. O que ela pensa aqui, era uma árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, ela não queria mais que Deus falasse como é que segura a colher. Ela não queria mais que Deus falasse para ela que tem que segurar na mãozinha para atravessar a rua. Eu estou contextualizando com os nossos dias, né, queridos? Não tinha nada disso naquela época. Mas assim, ela não queria mais receber ordens. Ela não queria mais receber instruções. Ela não queria mais que alguém falasse para ela como que ela deveria se comportar e quais as decisões que ela deveria fazer no seu dia a dia. Ela não queria mais isso. Ela queria ter o entendimento para que ela pudesse fazer
o que desce na telha. Não é assim que a gente fala quando a gente faz 18 anos? Eu quero fazer 18 anos que eu vou fazer o que eu quiser. E eu vou ser dono do meu próprio nariz e eu vou fazer o que der na telha. Eu não sei por que tem essa expressão, fazer o que dá na telha. Mas é uma expressão que as pessoas falam. Pois é. Por conta disso, dessa árvore ser desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu para o seu marido, e ele comeu. Sabe por quê? Porque Adão também queria. E ele também falou assim, eu estou cansado de Deus falar para mim como é que as coisas têm que ser. Eu também quero fazer do meu jeito. E Adão também come da árvore. Da árvore não, do fruto. Ambos comem disso. Por quê? Porque esse era que estava no desejo do coração deles. Isso aconteceu naquele tempo, queridos. Eles queriam independência. Era isso que eles queriam. Eles não queriam mais que falassem para eles o que eles tinham que fazer, como tinham que fazer, quando tinham que fazer. Eles iriam fazer do jeito deles, na hora que eles quisessem e da forma como eles quisessem. E eles não estão mais nem aí. Essa era a ideia. E é interessante que quando eles comeram, realmente os seus olhos abriram e tanto é que depois na conversa que Deus está tendo, ele fala assim, agora o homem se tornou um de nós, né? E aí ele fala assim, então vamos expulsar eles do paraíso, porque agora eles não podem ficar mais aqui dentro, porque se eles comerem agora da árvore da vida, eles vão ficar eternamente nessa situação. E aí Deus então expulsa Adão e Eva do paraíso e fala assim, bom, vocês queriam viver do jeito que vocês queriam, então agora vivam, mas viva fora daqui. E aí eles tiveram que viver fora do paraíso. Deus não descia mais agora todas as tardes para poder falar com eles e para perguntar como é que foi o dia a dia. E Deus não estava dando mais as instruções para eles de como que eles deveriam lidar com as situações, com o que estava acontecendo. Eles não tinham problemas, né, queridos? Dentro do paraíso eles não tinham problemas. Mas fora do paraíso, agora os problemas chegariam. Tanto é que eles têm 2 filhos, e um filho tem inveja do outro e mata o outro. Já parou para pensar? Adão deve ter olhado para Eva e falado assim, e agora, o que a gente faz? Vamos perguntar para Deus. Mas agora Deus não desce mais todas as tardes para conversar com a gente. Né? Olha só. Então, imagina como é que foi isso. Eles tiveram que plantar, e a Bíblia diz assim, que Deus conversando com eles, falou assim, então, agora a terra está contra vocês. Vocês vão produzir, mas agora o negócio vai ser suado. Como diz meu pai, camisa molhada. Agora o negócio vai ser assim, não vai ser mais tranquilo as coisas. E agora as coisas vão funcionar desse jeito para vocês. Vocês não queriam independência? Olha só como é que é. Então, queridos, a independência, ela teve uma consequência. E essa consequência foi muito difícil. O preço que eles pagaram por essa independência foi altíssimo. Mas era isso que eles queriam. Aí você fala assim, isso é o que eles queriam. Os outros não queriam mais isso daí, né? Então, será? Olha só. Quando o povo de Israel sai do Egito, e agora lá na frente, hein? Aí teve Adão, teve Eva, teve Caim, teve Abel, o Caim matou o Abel, fugiu, aí teve Sete. E aí Sete começa a ter os filhos dos filhos dos filhos, tananana, e assim vai, aí chega em Abraão, e aí Abraão tem Isaac tem Jacó tem 12 filhos, desses 12 filhos, um filho vai para o Egito, que é o José vendido, e aí lá ele fica lá, depois ele leva os seus familiares para lá, e lá eles vivem, aí vem um faraó que não conhecia José, começa a escravizar o povo de Israel, eles ficam 400 anos escravos. Então, o tempo passou muito, de Adão, até chegar nesse povo de Israel que sai do Egito e começa a entrar no deserto para chegar na terra prometida. E por que eles queriam sair do Egito? Porque eles queriam ser livres. E eles querendo ser livres, eles não queriam mais ser escravos, eles queriam ser livres, eles queriam ir para a terra prometida, onde mana leite e mel, onde eles pudessem ficar na rede tomando aquela aguinha de coco e o pessoal abanando eles. Eles pensavam que seria desse jeito, lá na terra prometida. E aí na hora que eles estão então no meio desse deserto, Moisés então sobe no monte e ele fica lá muitos dias. O pessoal falou assim, você quer saber? Eu estou achando que o Moisés morreu. Já que o Moisés morreu, vamos fazer um Deus para nós.
mas nós vamos fazer um bezerro. A gente não vai fazer... E por que eles queriam um bezerro, queridos? O bezerro, ele é muito forte, mas ele não sabe da força que ele tem, porque ele é um bezerro, ele não é o boi. O boi é boi, né? Ele já está maduro, ele já é adulto, tal. Ele sabe da força que o touro, ele sabe quem ele é. Mas o bezerro não sabe. Então ele é forte, mas ele é controlável. Então eu controlo o bezerro. E eu faço o bezerro o que eu quiser. Mas ele tem a força, eu não. Mas eu controlo ele. E aí então o pessoal resolve fazer um bezerro de ouro. Não faz um touro de ouro. Porque o touro, ele tem força e ele tem domínio. E ele controla, o bezerro não. Você vê que ali o povo falou assim, vamos fazer um Deus para nós, mas é um Deus que tem força, mas é nós que controla. É nós que fala para esse Deus o que ele tem que fazer. E quantas vezes hoje nós falamos assim, Senhor, ó, o Senhor tem que fazer isso, ou o Senhor tem que fazer aquilo, e é como se Deus tivesse uma folha, uma caneta, pois não? O que mais que você deseja? Ah, você também está querendo isso? Ah, eu vou colocar aqui. Você também quer assim? Ah, e qual que é a cor do carro? Ah, é preto? Tá bom. E a casa é aonde? É naquele condomínio? Não, pode ser todo. Eu estou anotando aqui, é naquele condomínio, e é como se Deus fosse anotando, e a gente, Senhor, eu quero mais isso daqui. Ah, Senhor, lembrei, tem mais esse negócio aqui também. É como se fosse assim. O que acontece naquele tempo, nós vemos nos nossos dias hoje também. As pessoas têm Deus como nosso garçom. É que Ele tem o poder, mas nós temos o controle. E nós controlamos o que Deus precisa fazer. Mas isso não é de agora. Eles fizeram um bezerro de ouro. E nós estamos falando há uns 5.000 anos atrás. Mas além disso, vieram os juízes, eles chegam na terra prometida, e quando eles chegam na terra prometida, a terra estava lá esperando eles chegar? Não, eles tiveram que conquistar a terra, eles não conseguiram ficar na rede tomando aguinha de coco com o pessoal abanando, eles tiveram que conquistar aquela terra toda, e Deus abençoou, e Deus ajudou, e eles conquistaram todo aquele pedaço lá. Teve uns povos que eles não conquistaram, esse povo, os filisteus, deu um trabalho para eles depois, mas eles conquistaram a terra. Só que quando eles conquistam a terra, chega o livro de Juízes. E esse texto, naquele tempo, não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Esse versículo se repete no livro dos Juízes inteiro. Todos os juízes que se levantaram para salvar Israel de alguma coisa, porque eles estavam muito bem. E quando eles estavam muito bem, eles relaxavam. E quando eles relaxavam, eles pecavam. E aí quando eles pecavam, Deus falava assim, olha, vocês estão em pecado. E eles não estão nem aí. Eles querem continuar no pecado. Então aí eles são oprimidos por uns povos vizinhos. E aí quando eles estão oprimidos pelos povos vizinhos, aí eles lembram de Deus e clamam a Deus para que Deus pudesse libertar eles daquela situação. Deus levanta um resgatador, que no caso é um juiz, por isso que é o livro dos Juízes, porque são vários os resgatadores de Israel, que resgatou Israel desse povo que estava oprimindo. E aí então esse resgatador ou esse juiz trazia o povo a ficar bem de novo. Só que aí quando o povo estava bem de novo, eles folgavam e relaxavam. E aí quando eles faziam isso, eles pecavam de novo. E aí quando eles pecavam de novo, eles não estavam nem aí. E aí então vinha a opressão. Quando vinha a opressão, eles lembravam de Deus. Deus trazia um novo juiz. Esse juiz trazia a paz na terra de novo. E aí eles faziam o que bem queriam. Pecavam de novo. E esse ciclo aconteceu no livro dos Juízes inteiro. Todos os juízes, se eu não me engano, foi 12 ou 13 juízes. 13 ciclos. Até que chegou um momento que os juízes já não estavam dando conta. Esse ciclo aconteceu 12 ou 13 vezes. Sabe por quê? Porque esse versículo se repetiu durante toda a história dos juízes. O povo fazia o que dava na telha. Eles eram donos dos seus próprios narizes. E eles sofreram a consequência as 12 ou 13 vezes. Depois vocês lêem no livro dos Juízes, anota lá quantos juízes foram mais ou menos isso daí. Isso aconteceu depois. Então, olha, Adão e Eva, aconteceu aquilo, independência.
Quando chega, o povo sai do Egito e vem para Israel, o que eles querem? Independência. Chega no momento dos juízes que eles querem independência. Muito bem. Aí chega a época dos reis. Samuel unge o primeiro rei de Israel. E aí ele unge a Saul. E depois de Saul vem Davi. Depois de Davi vem Salomão. E depois o reino é dividido. E essa foto é uma foto da Bíblia NAA. Essa Bíblia aqui. Em que fala um pouco sobre uma tabela. E nessa tabela, então teve Saul, de Saul teve Davi, de Davi teve Salomão, só que em Salomão o reino foi dividido entre o reino de Judá e Benjamim e todas as outras 10 tribos de Israel. Então aqui tinha um rei e aqui tinha outro. E aí esses reis começaram a existir. Então por isso que tem uma tabela dos dois lados. Sabe o que vocês não vão conseguir ler? Mas do lado de lá são os reis de Israel, das 10 tribos. E o lado de cá são os reis de Judá, que é Judá e Benjamim. Todos os que estão em branco são os reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E se você ler o livro dos reis, ele fala assim, e o fulano de tal assumiu o reinado e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E papapá, aí agora o fulano de tal assumiu o reinado e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E reinou tantos anos. E depois entrou o fulano de tal e fez... Então, todos esses que estão em branco, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aquele que está uma corzinha mais ou menos é que fez bem, mas depois fez mal aos olhos do Senhor. E só aqueles que estão pintados de forte é o que realmente fez o que era bom aos olhos do Senhor. Olha o tanto de nome que está lá. Quantos eles fizeram o que era bom? Do lado de lá, um fez o que era bom, mas depois fez o que era mal. E o do lado de cá, 4 fizeram o que era bom. E todos os outros fizeram o que era mal. Aí você fica pensando, Adão e Eva, o povo de Israel no Egito, no deserto, depois o povo de Israel nos juízes, e agora todos os reis de Israel. Todo esse povo inteiro, eles queriam independência. Eles queriam viver do jeito que eles queriam. E não faziam o que Deus queria que fizesse. Olha o tanto de reis, queridos. E olha quantos estão pintadinhos aqui. Foi assim. Agora vamos para o Novo Testamento. Então, olha só, já contei a história do Antigo Testamento inteiro a respeito dessa questão da independência e da forma como os humanos se relacionavam em relação a Deus. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai responder a pergunta. Qual pergunta? Por que o mundo está desse jeito? Que é o que está escrito ali. E o apóstolo Paulo vai responder isso contando por que os humanos preferiram fazer dessa forma. Romanos capítulo 1, nós vamos ler do 18 para baixo. Lembrando que de Jesus até hoje são uns 2000 anos. Mas lá de Adão e Eva até Jesus são por volta de uns 4, 3 e poucos mil anos. Aqui é o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo está contando uma coisa que aconteceu pouco depois de Jesus, tá bom? Então a gente está falando aí por volta de uns quase 2000 anos também, vai uns 1900, 1800 e pouco, e ele está lembrando, né, um pouco do passado. O apóstolo Paulo sabia muito do Antigo Testamento também, então ele sabe de tudo aquilo que o povo fez. E ele diz assim, Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ele está dizendo assim, gente, todo mundo consegue saber quem é Deus,
por tudo aquilo que Deus fez. Tudo que Deus fez é perfeito. Então é indesculpável a pessoa falar assim, eu não sabia que tinha Deus. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu fiz física, né? E os físicos normalmente são ateus. E aí, vocês imaginam os meus professores, né? E aí eu lembro que nós estávamos numa aula de termodinâmica em que diz que tudo tende ao caos. E realmente, a segunda lei da termodinâmica diz que tudo tende ao caos. Eu fiquei 1 semana e meia fora de casa. Estava num curso em São Paulo. Quando eu voltei, meu carro estava tudo empoeirado. E se eu ficasse 1 mês fora de casa, o meu carro estaria mais empoeirado ainda. Sabe por quê? Porque as coisas tendem ao caos. Se você viajar por 1 mês e voltar à tua casa e você trancar todas as janelas e todas as portas da sua casa, depois de 1 mês, quando você voltar, a tua casa está suja. Aí você fala assim, por onde que entrou esse negócio? Pois é, porque tende ao caos. E é assim mesmo. Mas uma bomba atômica, quando cai em algum lugar, ela destrói tudo que tem. Sabe por quê? Porque tudo tende ao caos. E isso é verdade. No entanto, teve uma situação em que disseram que houve uma explosão e depois dessa explosão, todas as coisas funcionaram perfeitamente. Todos os planetas giram perfeitamente e nenhum tromba no outro. E todas as estrelas e todos os buracos negros, ninguém engole ninguém, tudo está funcionando perfeitamente, a temperatura da Terra está sempre certinha em relação ao Sol, e todas as coisas funcionam. E eu falei assim, impressionante, né, professor? Porque a segunda lei da termodinâmica diz que tudo tende ao caos. Como é que dessa explosão tudo ficou redondo perfeitamente? Aí ele, eu prefiro não responder essa pergunta. Eu, por quê? Porque assim, tudo tende ao caos. Mas quando você olha tudo que Deus fez, não tem como você falar assim, surgiu do acaso, foi uma ameba que foi evoluindo e se tornou na gente. Não tem como você acreditar numa coisa dessa. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, verso 20, os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio de todas as coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes a seres humanos corruptíveis, as aves, quadrúpedes e répteis. Agora, olha o verso 24. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do seu coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o que é bendito eternamente. Amém. E olha o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Sabe quando o que está acontecendo aqui, queridos? É que Deus sempre quis falar assim, olha, é assim que funciona, é por aqui que você vai, desse jeito vai dar certo, desse jeito, foi eu que fiz vocês são, a gente pensa assim, né, o cara que fez o carro, ele sabe por que o carro é daquele jeito, porque foi ele que fez. E aí, aliás, tem uma história muito bacana, é rapidinho. Estava um rapaz andando com o seu carro e o carro dele quebra. E ele quebra, ele fica, ele pensa, ele fala, nossa, mas o que está acontecendo? De repente vem um carro contrário a ele, isso está acontecendo nos Estados Unidos, vem um carro contrário a ele, e ele está ali assim, o rapaz desce, olha, fala assim, então, e aí, o que está acontecendo? Não sei, o carro não está pegando. O cara foi lá, apertou alguma coisinha, pá, o carro ligou. Aí ele falou assim, cara, como é que você sabia que era isso? Eu falei assim, não, é porque eu que construí o carro. Então eu sei, porque o problema era aqui, ó. Aí você fala assim, né? Então, por ele ter construído o carro, ele sabia os defeitos e os problemas que aquele carro teria. Deus nos fez. Ele sabe como nós somos e como nós funcionamos. Mas nós falamos, não,
eu não quero que você fale para mim como que tem que ser, como que eu tenho que viver, como que as coisas funcionam. Eu vou fazer do meu jeito. E eu não quero mais que você faça isso. Você sabe que no Antigo Testamento, por inúmeras e inúmeras vezes, Deus falando assim, volte para mim, Israel. E Israel voltava, mas depois Israel se corrompia com os demais deuses. E aí Deus falava, volte para mim, Israel. E o Antigo Testamento inteiro, Deus queria um relacionamento com os seres humanos. E o Antigo Testamento inteiro, os seres humanos não queriam um relacionamento com Deus. E você vai ler todos os profetas, todos crônicas, reis, Esdras. Pega o livro que você quiser. Você vai ver Deus querendo se aproximar do povo, Deus escolheu um povo para que os demais povos pudessem ver o relacionamento desse povo com Deus e falasse assim, nossa, eu quero esse Deus para mim também. E aí Deus iria ser reconhecido em todos os povos através do povo de Israel. Só que em vez de Israel fazer isso, Israel falou assim, não, eu quero o Deus dos outros também. E aí o povo de Israel se corrompia com os deuses dos outros. Em vez dos outros influenciarem Israel, Israel era influenciado pelos outros povos. O Antigo Testamento fica o tempo inteiro falando isso. O Antigo Testamento é uma história de amor de Deus querendo se relacionar com os seres humanos e os seres humanos não querendo se relacionar, porque eles queriam independência. Eles queriam viver a vida do jeito que eles queriam. E o entregar, esse texto assim, que ele fala assim, como é que é o 28? E por haverem desprezado, o próprio Deus os entregou. Esse entregar olha, eu estou deixando, tipo, façam, eu estou deixando você, e eu entregar para ser condenado, o entregar para ser corrigido, o entregar para sofrer as consequências. Então, às vezes a gente pensa assim, será que Deus é culpado de todas essas coisas? Ou será que estamos sofrendo as consequências? Porque Deus entregou, falou assim, ó, já faz mais de não sei quantos mil anos que eu estou tentando. E o apóstolo Paulo fala assim, chega um momento que Deus fala assim, eu entrego o modo de reprovável de vocês. E aí a gente pensa assim, por que tanta guerra? Por que tanta corrupção? Por que tanto sofrimento? Por que tanta fome? E as pessoas falam assim, cadê Deus? Que não está vendo o que acontece na África? Cadê Deus que não está vendo o que acontece nesses poderosos corruptos e que humilham e oprimem os necessitados e se enriquecem em relação aos demais? Cadê Deus nisso tudo? E a gente fica indignado e a gente se revolta contra quem? A gente se revolta com quem não tem nada a ver com isso. A gente se revolta e, como eu disse agora há pouco, Deus está o tempo inteiro tentando se relacionar conosco. E nós não queremos esse relacionamento com Ele. E isso, desde Adão e Eva, até hoje, isso tem acontecido. E as pessoas jogam a culpa no Deus ainda nessa situação. E você sabe que esse jogar a culpa em Deus não é de agora. Porque quando Deus chegou para Adão e falou assim, Adão, por que você comeu do fruto? O que Adão respondeu? Adão falou assim, eu comi do fruto porque foi a mulher que tu me deste. Tipo, eu não pedi mulher nenhuma, foi o Senhor que deu a mulher. E foi ela que fez com que eu comesse desse fruto. Porque se eu estivesse aqui sozinho, eu não ia comer desse fruto aí não. Mas como foi o Senhor que me deu essa mulher, foi por isso que eu comi. Foi isso que o Adão respondeu para Deus. E hoje, quando a gente vê todas essas coisas, a gente fala assim, é Deus que não está fazendo as coisas que Ele tem que fazer. Se Ele é o Deus Todo-Poderoso, por que Ele não está intervindo nessas situações todas? E a gente joga a culpa nele de novo, assim como Adão jogou a culpa em Deus. E assim como, se você lembrar dos Juízes, teve uma vez que o Gideão estava dentro de um buraco, escondido, para que os midianitas não pudessem vê-lo. E aí o anjo do Senhor chega para ele e fala assim, eis que estou contigo, varão valoroso. O cara estava dentro de um buraco com medo, e o anjo fala que ele é um varão valoroso, olha só. E aí o Gideão fala assim,
Estamos nessa situação porque o Senhor nos deixou. Se você ler o texto lá depois em Juízes, é que não vai dar tempo, né, queridos? Ele fala assim, o Senhor nos deixou, por isso estamos sofrendo o que os midianitas estão fazendo conosco. Adão fez isso, o Gideão está falando isso. E quantas vezes nos reis, quando acontecem as coisas, eles falam assim, ah, Senhor, cadê o Senhor? E o Senhor fala assim, então, eu estou aqui, é vocês que estão longe de mim. Deus sempre está ali, querendo estar conosco. E os povos sempre jogando a culpa em Deus. E hoje, eles continuam jogando a culpa em Deus. Mas será que o problema está em Deus? Ou será que o problema está em nós? Eu estava almoçando recentemente, uma pessoa de uns 23, 24 anos. Então, uma geração mais nova. E vocês sabem que a geração mais nova é diferente das gerações mais antigas. As gerações mais antigas são mais conservadores. A pessoa entrava num trabalho e ficava naquele trabalho até aposentar. Isso era o chique da época. Entrei na Mercedes e estou há 40 anos na Mercedes. O cara fala assim, esse é um funcionário bom, né? Entrei na CBC e fiquei 38 anos na CBC. Meu pai só faltou ganhar uma plaquinha de patrimônio da empresa, de tanto tempo que ele ficou naquela empresa. Só faltou isso. Porque essas empresas têm umas plaquinhas para você não levar embora o negócio deles, né? Era assim, conservadores. As gerações mais novas não, eu quero desbravar, cada hora eu quero estar numa empresa diferente. Eu fico imaginando a carteira de trabalho desse povo, quando ele for se aposentar, vai ter uns 45 empregos deles, porque cada hora está num lugar diferente. Eu não estou dizendo se está certo ou está errado, eu só estou dizendo que é diferente. A forma de pensar dessa geração Z é diferente da geração dos millennials é a geração X, Y, ou da X, ou dos anteriores, os baby boomers. Aí você fica pensando assim, essas gerações anteriores, eles eram muito mais conservadores, eles eram muito diferentes dessa geração Z, e ainda mais a próxima, que é a Alpha, que é o dos pessoalzinho que já nasceu com a internet aí. Aí você fica, então, eu estava conversando com uma pessoa desse daí, e ele falou assim, eu estou achando um absurdo, né? Porque esse ano é ano de eleição, né, queridos? Então já viu que esse ano vai ser um ano meio diferente. Nós precisamos orar por essas eleições que nós vamos ter. E ele estava contando sobre isso. Ele falou assim, porque onde já se viu, tem uns governos que são muito autoritários, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E vocês, pastores ainda, ficam falando que a gente não pode viver do nosso jeito. Eu quero viver do meu jeito. Se eu estou afim de tal tipo, eu fico com esse tipo. Se eu estou afim desse tipo aqui, eu fico desse tipo aqui. E vocês são muito... Não, é esse com esse com esse. Não pode inverter, que é pecado, não sei o que e tal. Ele falou assim, eu quero ser livre. Eu quero fazer o que eu quiser. E vocês não podem reprimir isso. Porque todos nós somos livres e nós temos o nosso livre-arbítrio. Por que vocês ficam querendo limitar a gente? No almoço, o cara pega e fala um negócio desse pra mim. Aí eu falei assim, estamos no começo do almoço, então agora tu vai aguentar até o fim, que eu vou contar a história inteira pra você, do porquê que o negócio é assim. Queridos, não, é o seguinte, só existe dois reinos. Ou você faz parte do reino de Deus, ou você faz parte do reino do inimigo. Não tem meio, não tem o muro, o meio, como é que é? O em cima do muro. Não existe em cima do muro. Ou tu tá em um, ou tu tá no outro. Não existe outro. E aí, eu não sou de nenhum dos dois. Eu não acredito nada dessas coisas aí, pastor. Aí eu falei assim, então, mas não tem. É assim, ou é de um ou é do outro. E na nossa vida, queridos, tem algumas coisas que é binário. Ou é 0 ou é 1. Um. Ou esse equipamento está ligado, ou ele está desligado. Não tem como ele está mais ou menos ligado. Não, ele não está mais ou menos. Se ele estiver mais ou menos ligado, não vai esfriar esse lugar aqui. Então, ou ele está ligado, ou ele está desligado. Não tem como uma pessoa falar assim, você está grávida? Não, eu estou mais ou menos grávida. Não, ou você tem um filho dentro da tua barriga, ou você não tem. Concorda? Não tem como você falar assim, não, eu estou mais ou menos grávido. Então não existe. Então tem algumas coisas que são binários. Ou é, ou não é. Tem outras coisas que tem várias opções.
Mas tem algumas coisas que só tem duas. Ou é, ou não é. Ou está ligado, ou está desligado. Ou está grávida, ou não está grávida. Tem coisas que são binárias. E no reino espiritual, ou tu está num reino, ou você está no outro. Não tem outro. Só que as pessoas que estão no reino das trevas, elas acham que elas são livres para elas poderem fazer o que elas quiserem. Mas elas não fazem o que elas querem. Elas fazem o que o seu dono diz que elas precisam fazer. Como aqueles que estão no reino dos céus, também fazem o que o dono deles falam que eles têm que fazer. Essa liberdade nossa, que a gente fala, eu vou fazer o que eu quiser, você vai fazer o que a tua carne pecaminosa quer que você faça. E mesmo que você não queira fazer isso, você não consegue, porque tu é escravo do pecado. E quando você está no reino de Deus, você faz aquilo que o nosso Deus quer que nós façamos. Nós seguimos a Bíblia que Deus deixou para nós. Então nós não fazemos o que nós queremos, nós fazemos o que o nosso Senhor fala que nós devemos fazer. Quer seja num reino, quer seja no outro. Mas as pessoas, elas estão iludidas com essa liberdade, que não existe essa liberdade que eles pensam que tem. Quando Adão e Eva estavam dentro do paraíso, eles eram livres para servir a Deus. Mas quando eles entregam isso para o inimigo, você vê que quando Jesus está ali com o inimigo na tentação, o inimigo fala assim, se você quiser eu te dou tudo isso daqui. Por quê? Porque o ser humano entrega para ele quando ele pega e peca. E ele fala assim, eu te dou tudo isso daqui, você não precisa morrer na cruz, eu te dou. Então, a gente fica pensando assim, você não tem como você estar livre, ou você está com Deus, ou você não está. E a gente às vezes fica nisso, de achar que nós somos livres, mas nós não somos. Nós precisamos de um resgatador, nós precisamos de um salvador. Nós precisávamos de alguém que tirasse a gente do império das trevas e trouxesse a gente para o reino de luz. Mas o que acontece é que ainda existe muita gente que não está no reino da luz. E por isso nós continuamos vendo todas essas coisas. E nós temos que viver no meio de tudo isso daí. Mas você sabe, queridos, que em João, no capítulo 10, o verso 10... Jesus fala assim, o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. E o que a gente viu na imagem anterior é matar, roubar e destruir. O mundo tem vivido isso. É um mundo em que se rouba, que se mata e que se destrói. Esse é o mundo. Mas aí Jesus diz assim, mas eu vim para que tenham vida, mas uma vida completa. Existem duas situações, ou você está nesse mundo que mata, rouba e destrói, ou você está nesse mundo com uma vida abundante, uma vida plena, uma vida completa. Não existe o meio termo, queridos. E a gente fica pensando assim, enquanto nós vivermos achando que nós podemos ter essa independência, as coisas não vão mudar. Enquanto nós acharmos que nós somos livres para fazermos o que nós quisermos, as coisas não vão mudar. Só existe dois reinos. Ou nós estamos nesse, ou nós estamos nesse. E por incrível que pareça, quanto mais o tempo passa, mais nós ficamos egoístas, mais nós queremos as coisas para nós. Mais nós queremos que nós sejamos servidos. Mas acaba sendo dessa forma. E menos nós queremos depender de Deus. Mas, querido, nós precisamos voltar para o Senhor. Nós precisamos voltar a ser dependentes de Deus. Nós precisamos nos colocar aos pés do Senhor e falar, Senhor, faça o que o Senhor quer que nós façamos. Por quê? Porque enquanto nós buscarmos essa independência, enquanto nós queremos fazer aquilo que dá na telha, não vai dar certo. Porque é só Deus que sabe o que é bom para nós. Só Deus é que sabe como nós funcionamos. Só Deus é que sabe do que nós precisamos. E só Deus é que sabe o que é melhor para as nossas vidas.
Um dos versículos que o pessoal mais gosta é aquele, né? Porque Deus falando, os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos, e os meus sonhos são maiores do que os meus sonhos. A gente gosta bastante disso, mas a gente segue isso. Por quê? Porque quando nós nos colocamos diante do Senhor, para que Ele possa fazer de nós o que Ele quer, aí sim nós vamos estar vivendo essa vida abundante em Cristo, essa vida completa em Cristo. Mas enquanto nós queremos viver da forma como nós queremos, nós vamos estar desse lado aqui, servindo o Senhor desse reino aqui. O mundo está desse jeito porque nós precisamos levar Jesus para as pessoas, para que as pessoas possam ser cristãos de verdade, servir a Deus de verdade. Quando essas coisas acontecerem, as coisas vão começar a mudar. Mas isso precisa começar a mudar primeiro em nós, para que depois possa alcançar as demais pessoas. No começo, Deus fez isso com Israel. Deus selecionou Israel para que as demais pessoas pudessem conhecê-lo. E agora Deus selecionou cada um de nós, para que as pessoas pudessem olhar para nós e ver Deus em nossa vida, para que então as pessoas possam conhecê-lo. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo. As pessoas têm que olhar para você, para você, para você, para você, para você, para você e ver Cristo em você. Para que elas possam falar assim, o que é que você tem? O que que você tem? O que que você tem que eu não tenho? E aí é a forma de Jesus chegar na vida dessas pessoas também. Está no momento de nós deixarmos de querermos ser independentes para sermos dependentes do nosso Deus, que nos criou e sabe o que é melhor para cada um de nós. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor, durante toda a história da Tua Palavra, mostra o Senhor querendo se relacionar conosco e nós fugindo do Senhor. Nós querendo independência e vivermos da forma que nós queremos. Mas, Senhor Deus, nós temos pagado essas consequências. O ser humano paga essas consequências dessa independência de Ti desde quando o mundo é mundo. Perdoa-nos, Senhor Deus, por nós queremos ser independentes. Perdoa-nos por nós queremos sermos livres de Ti. Perdoa-nos, Pai, por nós vermos essa humanidade querendo servir ao inimigo e não servir ao Senhor. E acham que são livres, mas na verdade não são. São escravos do pecado. Primeiramente, nós agradecemos a Ti, Pai, por o Senhor ter nos resgatado do império das trevas e ter nos transportado para o reino da Tua luz. Mas ajuda-nos, Senhor Deus, nesse reino da Tua luz, a sermos realmente dependentes de Ti, a entendermos a Tua vontade e seguirmos a Tua vontade para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos empregos, para as pessoas que estão próximas a nós, que realmente possamos nos submeter à Tua vontade e cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Para que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo nas nossas vidas, para que elas possam sair desse império das trevas, onde elas acham que são livres, mas são escravos do pecado, para que elas possam ser livres, livres para servir a Ti, para ser dependente de Ti e para seguir os Teus caminhos. Pai querido, ajuda-nos dia após dia vivermos da forma que agrada o Teu coração. E assim, Pai, podemos termos essa vida completa em Jesus, essa vida abundante em Jesus. Nós Te louvamos, Te agradecemos por o Senhor ter feito isso em nossa vida um dia. E Te pedimos para que o Senhor nos ajude a mantermos essa dependência de Ti, enquanto nós estivermos aqui e até quando nós vivermos contigo para sempre. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.